Estamos começando mais um Raiz da Espanha em Sorocaba e no programa de hoje você vai ver. Marcos Hernandes, o novo presidente da Casa de Espanha, conta quais são as novidades desta nova diretoria. Diretamente de Sufli, na Espanha, para Sorocaba, a história da família Domeni. Veja também a receita de gambas al ajillo no quadro de gastronomia. Marcos, este ano a Casa de Espanha tem algumas novidades, está vivendo uma nova fase, mudança de diretoria. Eu gostaria que você contasse um pouco para a comunidade, para os associados, o que vai acontecer. A Casa da Espanha, desde sua fundação, ela vem passando por um processo evolutivo, firmando sua base, estruturando a casa e, por sinal, foram grandes diretorias. E hoje a Casa da Espanha ela está passando por uma nova transição, que é onde vai ser firmada a nova diretoria da Casa da Espanha. Você falando aí em transição, significa que novas pessoas, novos fôlegos chegam aí para atuar na casa, nessa casa cultural, um centro de reunião dos descendentes espanhóis. E os projetos culturais, qual é o foco, o que a gente pode aguardar aí dessa nova diretoria? Então, essa nova diretoria, ela pretende trabalhar mais o resgate cultural mesmo das famílias, entendeu? A gente conta com a participação dos associados, conta com a participação da comunidade. A presença aqui é muito importante, principalmente da comunidade espanhola, porque a casa nada mais é do que um lar de reunião para todos os descendentes espanhóis, né? A gente está aqui buscando a memória dos espanhóis, entendeu? E agora a casa ela volta a buscar esse resgate cultural realmente, né? Então a gente pode esperar aí que a comunidade tenha voz, que venha participar, novos associados, mas em termos de trabalho, tem alguma coisa que já foi pensada, assim, estrutural, de cursos? Vocês têm isso já na programação? Sim, tem sim. A gente está pensando, né, na biblioteca, salas de leitura, cursos, voltar novamente o curso de línguas, curso de gastronomia, vai ter alguma coisa com relação a teatro, vai ter o sarau, vai ser uma coisa vai ter bastante novidade para a comunidade. Vai ser bem participativo, principalmente pela comunidade. A gente conta com vocês. Então esse primeiro semestre aí seria mais um planejamento do que a diretoria e a comunidade vão caminhar aqui para esse centro cultural. Então, Valéria, como você disse, nesse primeiro semestre realmente é um semestre de projetos e programação, para que a gente possa trazer à comunidade eventos com que ela possa participar com mais segurança. Então, Marquinho, já que nesse novo contexto a Casa de Espanha tende a evoluir e ficar cada dia melhor, faça um convite aí para a comunidade, para o associado, vir participar desse novo projeto. Com certeza. Eu peço para a comunidade espanhola, de um modo geral, associados, né? E quem não for, quiser se associar, vai ser um grande prazer ter você com a gente. Tá? E para que venham participar da casa, é uma nova casa, é uma nova transição, é um novo período. Espero vocês aqui. Hoje você ficou sabendo qual vai ser o futuro desta Casa Cultural, Casa de Espanha, Dom Felipe II. No próximo bloco vai conhecer a história de mais uma família de descendentes espanhóis. É logo logo.
Hoje nós vamos conhecer a história da família Domene, diretamente de Sufli para o Raízes da Espanha, Sorocaba. Seu Edson, como é a história da sua família, da família da sua mãe lá na Espanha? O meu avô não era agricultor, como quase todos os imigrantes, como o meu avô italiano, por exemplo, era, né? Ele era professor primário lá, mas a Sufli era uma cidade muito pequena, tinha 1000 e poucos habitantes. E não dava para ele sustentar a família, logo que ele casou, etc. E ele acabou arrumando um emprego em uma empresa internacional que fazia obras, que não tinha mesmo trabalho na Espanha naquela oportunidade. E assim ele foi conhecendo a África, o Brasil, a Argentina. E numa dessas 2 vezes que ele tinha vindo no Brasil já, né, ele gostou do Brasil. E quando surgiu a oportunidade da imigração, para aí tinha que ser toda a família, tudo, ele veio como imigrante também. Mas tem um episódio, né, de quando eles primeiro naquela cidadezinha não tinha outro tipo de condução, eles vieram em montaria, não sei o que era, se era um asno, não sei. E a minha mãe, com 7 anos, estava no dorso do asno e veio uma amiguinha falando: Encarnação, quero uma flor para ela, dá uma flor para ela. Trouxe uma florzinha e ela esticaram os braços e não conseguiram passar a flor. Aí minha mãe falou: guarde-me lá para quando me vuelva. Guarde a flor para quando eu voltar, né? E ela não sabia, evidentemente, que nunca mais ia vir de volta para Sufli, né? E depois eles pegaram um trem e foram até Gibraltar, onde embarcaram. E naquele tempo, eles já embarcavam predestinados a uma determinada fazenda. Isso está tudo no livro lá do Sérgio Coelho, né? Então, o que aconteceu com o meu nono, que veio sozinho, fugido da família, com 17 anos, o italiano, e lá ele ficou mais de 30 anos nas fazendas, até voltar a família para a cidade, né? Teve até dificuldade para se casar, casou-se com 30 anos. Mas o outro meu avô, porque tinha já algum preparo e porque tinha conhecimento com pessoas, né, já aqui no Brasil, tudo contatado, ele foi direto para São Paulo, de Santos, foi para São Paulo, ficou lá uns 15 dias e com outros amigos, sei lá, ele veio para Sorocaba e foi morar na Rua Aparecida. Sua mãe, Dona Encarnação, teve a oportunidade de estudar muito pouco, somente por 7 meses, e aos 8 anos ela começa a trabalhar nas indústrias de Sorocaba. Isso. Como fica a infância de uma menina chegada da Espanha? Bom, seguinte, isso está dentro do contexto mundial, isso não era nada surpreendente, né? Porque ela chegou com 7 anos, teve 7 meses só falando espanhol, 7 meses de alfabetização, praticamente, na escola em português. E daí foi trabalhar nas fábricas com 8 anos. E minha mãe foi aprender a tocar os tiares no Votorantim e tinha que ficar em cima de um tablado para poder alcançar os breques dos tiares, né? Um tiar de um lado é com a mão esquerda, o outro é com a mão direita. E uma criança com 8 anos tocando tiar. E ela que já é baixinha, né? Imagina uma criança com 8 anos baixinha, que tamanho é, né? Uma mulher. Então foi uma vida dura. Mas isso nunca tirou o riso e nem a música da boca da minha mãe, que sempre estava cantando. Eles chegaram aqui em 1922 e já havia alguns espanhóis lá pela Vila Hortência.
onde a família foi morar e futuramente o senhor depois que nasce também permanece ali. Curiosamente, ela se casa não com um descendente de espanhol, que seria o mais comum por viver ali no bairro que estavam os espanhóis, mas com um descendente de italiano. Quem promoveu esse encontro? Foi o seguinte, o meu pai que é filho de italiano, quis aprender violino e tinha um amigo, né, que sabia tocar, que era o meu tio, irmão da minha mãe. E ele foi lá, né, aprender a tocar violino e lá ele conheceu minha mãe, né? E se casaram logo, inclusive. Com 18 anos ela tinha. Se casaram e tiveram 4 filhos. E permaneceram no bairro? Permaneceram no bairro. O senhor é que, na escala dos filhos, o senhor é? Eu sou o segundo. O segundo. O segundo que viveu, porque teve uma irmã, Helena, que eu não conheci, que faleceu antes de eu nascer, tinha 1 ano e pouco. Então, mas os 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E o senhor me contou também que a língua falada ali, entre os amigos inclusive, porque acho que 90% ali eram de descendentes espanhóis e descendentes de espanhóis, era o espanhol. O senhor aprendeu a falar algumas coisas em português só quando foi para a escola? É uma coisa interessante, que só depois que eu cheguei a analisar, evidentemente eu era uma criança, as crianças só começavam a falar português ou um portunhol melhor a partir dos 7 anos, quando eles iam na escola. Então, porque na escola, no Senador Vergueiro, né? E aí as aulas eram em português, os amigos não tinham toda essa porcentagem de espanhol, tal. Mas tem uma coisa, né? Demorou muito tempo para a gente se livrar, mesmo eu que já falava português na minha casa, de se livrar de alguns termos em espanhol. Tem coisa que depois de casado, depois que eu tinha 2 filhos, não sei o que lá, ainda eu falava a coisa errada. Falando nessa permanência aí de cultura espanhola, tem uma coisa bem curiosa que acontecia lá na Rua dos Morros, que eram as touradas e também o flamenco, que foi muito marcante na vida do senhor. Uma certa vez, não sei, 50 e pouco, apareceu um tal de Ninho de Brené, que era um grande dançarino. A mulher e a filha eram grandes artistas mesmo, né? E fizeram tanto sucesso que eles enchiam esse ginásio de esportes aí. E fizeram tanto sucesso que fizeram que acabaram se mudando para Sorocaba por um tempo, porque eles são mais... O artista já é cigano, né? Eles eram mesmo a alma de cigano, tem que estar para cá e para lá, né? Que vieram de São Paulo. E também teve uma Pepita Triana, que era também dançarina flamenca e dava aulas, né? Eu cheguei até, inclusive, a fazer um par de castanhola, eu tinha acho que uns 13 anos, sei lá, porque minha irmã ia fazer o curso, né, de dança lá com essa Pepita Triana. Então, era bastante interessante, né? E eu, em matéria de arte, eu sou um leigo, né? Eu não entendo nada, mas só entendo o que eu gosto, né? E era muito bonito. O espanhol, ele é muito ligado a essa parte cultural, mas também ele é muito politizado. E não foi diferente, mesmo tendo pouca instrução, o espanhol permaneceu vivenciando a política tanto aqui quanto ele vivia na Espanha. E o senhor, inclusive, fez parte aí, a sua família toda aí das lutas sindicais, aí das indústrias, e participou do Partidão. Sim. E digo mais, olha, o espanhol da Vila Hortência eram todos
comunista. Só isso. Não tinha, era a coisa mais, era torcer pro Corinthians. Quase todo mundo torce, entendeu? Mais do que isso, mais do que torcer pro Corinthians. Era criança, não era o marido só comprometido, o marido, a mulher, os filhos. E o Partido Comunista, na ilegalidade, evidentemente, ele abraçou a causa do apelo de Estocolmo. Foi logo aquelas bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, fazia alguns anos, né? Então havia esse pacto de Estocolmo era contra a bomba atômica. E foi nessa que eu entrei para a Juventude Comunista. E aí o que aconteceu é que a gente ia colher assinaturas, né? Colher assinaturas contra a bomba atômica. E foram colhidas milhares de assinaturas. E numa dessas eu entrei num bar meio de gente mal encarada, perto de uma região duvidosa, tudo, né? Um menino de 11 anos, chega lá e manda o meu verbo, explica o que eu tô querendo, qual é a nossa proposta, e aí eu fui interrompido por um soldado da Força Pública, dizendo, isso é coisa de comunista, né? E aí eu consegui dobrar ele, né? Porque ele estava, sabe que você pode ser preso, não sei o que lá, deu uma ameaçada, eu não me abalei, eu sabia que não podia ser preso, porque era menor, né? Aí eu falei, mas por que é coisa comunista? O negócio é esse. Agora eu falei, o senhor é favorável à guerra? Não. É favorável à bomba atômica? Não. Falei, então o senhor pode assinar aqui também, né? E aí ficou por isso mesmo, né? Ele não assinou, os outros assinaram, mas era uma coisa. Inclusive tem uma das fotos lá mostrando em frente da minha casa o movimento que era isso aí, né? Todo mundo enganjado. E aí tem a história da Salvadora Lopes, que era amiga da família, já das vezes que ela foi presa, umas das vezes foi presa em casa, né? José Maria Crispim, a filha dele teve que se refugiar em casa, era menina, ficou um tempo morando com a gente, e assim outros líderes também, que ficavam dentro de um quarto e nunca saíam na rua, porque estavam sendo procurados para a polícia. Meu pai participava com os amigos tudo para pichar palavras de ordem, aquele negócio de greve contra o governo, né? No caso era o governo do Gaspar Dutra, que era sucedâneo do Getúlio Vargas, que perseguiu os comunistas, que pôs na ilegalidade o partido e tudo mais. Mas o senhor também tem umas recordações aí bem alegres, que é o chascarrillo. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que significa e dissesse aí há quanto tempo o senhor já guarda esses ditados espanhóis. Não faz muito tempo que eu comecei a marcar, sei lá, uns 15 anos que eu marquei. E eu até anotei aqui, porque ele é parecido com o ditado, né? O refrão, a máxima, em português. Mas eu acho ele mais interessante. Primeiro que ele é sempre rimado, mas vamos ver aqui, olha. Anedota ligeira, picante, conto leve, jocoso e malicioso, historieta brejeira, né? Conforme o dicionário espanhol. Então, por exemplo, olha. De mi ponto te rirás, pero mi dinero no pillarás. Yo me casé con un viejo por la moneda se gasta e el viejo se queda. Então, se aplica o espanhol quando acontece uma coisa semelhante, assim, que ele pode aplicar, ele joga isso em cima. Que nem aquela pessoa que, por exemplo,
Você fala, vai trabalhar? Não, eu estou adoentado, eu estou machucado, não posso. Mas se falar que vamos nos divertir, né? Aí eu já estou bom. Então, por exemplo, falar, Mariquita Ila, que é fia, né? Faz o hilo, o fio. Mariquita Ila, tengo el dedo malo. Mariquita baila, yo lo tengo sano. E assim vai, né? Eu colecionei aqui o Jesus Dios mío, que hambre tendrá quem não haya comido. E assim, salud, peseta e força em la bragueta. Seu Edson, embora a cultura espanhola ela seja muito presente na sua vida, ela foi sempre, eu conversei com o senhor e falei do que é ser espanhol para o senhor, e o senhor me disse que hoje em dia o senhor tem uma visão diferente de mundo. Que o senhor sim é realmente descendente espanhol, mas que o senhor se sente um ser humano. Quer dizer, evidentemente, como criança inculta e vivendo aquele clima no meio dos espanhóis, a cultura espanhola, era uma coisa muito forte, né? Mas acho que eu cresci e fui vendo o seguinte, que é uma coisa salutar, evidentemente, que nem se a Espanha joga contra a Noruega, eu torço para a Espanha. Mas é uma brincadeirinha. Se a Noruega ganhar, ela também merece, né? Não é nada dramático. Então, desde que ele não seja exacerbado, esse sentimento, é salutar, né? Bacana, mas eu já vejo a coisa de uma maneira diferente, né? Eu vejo de um ponto de vista mais que não tem que se orgulhar, bater no peito por isso, aquilo. Como não bato no peito, falar, tenho orgulho de ser corintiano? Não tenho orgulho, sou corintiano. Não tenho orgulho de ser corintiano. Por quê? Né? Como tenho os amigos que são dos outros times e eu quero muito bem, né? Do Santos, Palmeiras, São Paulo, tanto faz, né? Não deixa de ser uma brincadeirinha, é uma coisa inocente, né? Não tem nada de fundamental. Eu acho que fundamental é a gente ser fraterno com todo ser humano. Hoje aqui no Raiz da Espanha você conheceu mais uma história de descendentes espanhóis. No próximo bloco, uma receita deliciosa de gambas al ajillo. Já, já. Hoje na gastronomia do Raiz da Espanha em Sorocaba, uma receita muito tradicional das tapas espanholas. Gambas al ajillo. Aqui para nós, camarão ao alho. Muito simples, saboroso e fácil de fazer. Conheçam agora aqui os ingredientes. Uma cabeça de alho, 300 gramas de camarão médio descascado, pimenta, tanto faz, pode ser pimenta assim ou molho de pimenta, sal e quantidade generosa de azeite espanhol. Vamos lá? Nós já estamos esquentando o azeite, colocamos o alho. E uma dica é não deixar o alho queimar, senão fica amargo, né? É um prato rápido, simples e muito comum na mesa dos espanhóis. Então, ó, se você quiser reparar já, o alho já está prontinho e eu vou adicionar o camarão.
Ele muda instantaneamente de cor, não deve, colocar um pouquinho mais forte aqui, não deve ficar sendo refogado por muito tempo, senão ele fica meio borrachudo. Então nós vamos deixar fritar um pouquinho, vamos virar, adicionar o sal e a pimenta e já fica prontinho. Agora já vou adicionar a pimenta porque o prato já está partindo para a finalização. Lembrando que o ardido é a gosto. Agora o camarão já está bem refogadinho, nós vamos colocar no prato para experimentar com o pão. Da frigideira para a travessa, direto para os pratos dos espanhóis. Nós já colocamos o pãozinho aqui, agora só nos resta experimentar. Espero que você tenha gostado de aprender essa receita e aguardo você no próximo programa. Até lá!